Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, que todos estejam guardados pelo Senhor. Nós queremos desejar a você um bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o momento que você estiver assistindo esta aula. E seja bem-vindo a esta escola bíblica dominical que estamos transmitindo alguns domingos já desde o início do ano. E gostaríamos então de fazer uma oração. Senhor, vem estar conosco, abençoando-nos, dirigindo nosso coração, nossa mente. Ó Pai, que possamos, Senhor, compreender a Tua vontade para as nossas vidas. Ensina-nos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto importante. Nós vamos falar sobre discipulado e vamos falar também sobre a vida em comunidade, tá bom? Nós vamos focar isso. Esta vida em comunidade é um tema central da palavra de Deus. O discipulado de Jesus é encontrado com a realização entre pessoas. O discípulo que nasceu de novo, ou seja, que foi regenerado pelo Espírito Santo, não tem como evitar a vida em comunidade. Viver na vida da comunidade e viver com Jesus é uma coisa que é consequência natural da redenção em Cristo. Fomos criados por Deus e para Deus, e em todo o processo de descoberta, nós estamos acompanhados de pessoas. Desde que nós nascemos, estamos inseridos numa comunidade. O primeiro nascimento natural ou biológico nos insere na sociedade em que vivemos. O segundo nascimento, o nascimento do Espírito, vem com a aceitação de Jesus Cristo e nos insere na comunidade de Jesus, o povo de Deus. O Evangelho de Jesus só pode ser totalmente experimentado quando vivemos em comunidade. Pessoas precisam de Deus, mas também precisam de pessoas. Em outras palavras, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é muito importante para a nossa vida. Viver em comunidade é muito importante para a nossa experiência com Deus. A comunidade de Jesus, naturalmente, possui características distintas de outras comunidades. As comunidades das pessoas não regeneradas. Eu quero ler aqui o que foi dito por um autor chamado True Blood, que escreveu isso em 1958. É muito difícil visualizarmos o cristianismo primitivo, e com toda certeza era muito diferente do cristianismo de hoje. Não havia prédios imponentes, nem hierarquia, nem seminários teológicos, nem faculdades cristãs, nem escola dominical, nem corais. Existiam apenas pequenos grupos de crentes, pequenas comunidades. No início, não havia nem mesmo o Novo Testamento. O Novo Testamento não era a causa dessas comunidades, mas o resultado delas. Desta forma, os primeiros livros do Novo Testamento foram cartas escritas para estas pequenas comunidades, por causa de suas dificuldades, perigos e tentações. Tudo o que tinham era comunhão e nada mais. Não tinham posição, nem prestígio, nem honra. Os cristãos primitivos eram pessoas que não tinham nenhuma posição, mas havia um poder secreto entre eles. Esse poder secreto era o resultado do modo pelo qual eram membros uns dos outros. Há muitas diferenças entre a comunidade cristã nos primórdios e a igreja dos dias de hoje. Porém, há algo que deve ser o mesmo: o poder da comunhão. Havia entre eles um sentimento de pertencimento, primeiro a Jesus Cristo e depois uns aos outros. A boa notícia é que é possível experimentar o poder que eles tinham para viver e fazer a diferença. Viver em comunidade é uma bênção, porque ao mesmo tempo em que abençoamos, somos abençoados. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam
mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Isto está escrito em Atos capítulo 2, e eu li do versículo 42 ao 47. A comunhão dos primeiros cristãos era fundamentada no ensino dos apóstolos, em um tipo de comunhão em que todos eram membros uns dos outros. Havia um compartilhar de tudo que eles tinham e, principalmente, uma dedicação comunitária à oração. Como consequência desse estilo de vida, os cristãos experimentaram o poder de Deus, isto é, uma vida sob os cuidados amorosos e, por vezes, sobrenaturais de Deus. É assim que deve acontecer conosco atualmente, ser parte uns dos outros. O que é igreja? Qual é o diferencial da igreja? Deus chama, convoca. Seu chamado é eficiente para produzir uma ação determinada. Podemos ver Deus chamando pessoas claramente na Bíblia. Este chamado é para um relacionamento de amor entre você e Deus. Um exemplo de chamado na Bíblia é o de Abraão. Em Gênesis 12:1, lemos: O Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra e do meio dos teus parentes e da casa do teu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão, que na época se chamava Abrão, fez como Deus lhe falou e foi muito abençoado por causa disso. Em Filipenses 3,14, nós temos um texto importante. Diz assim: Anos mais tarde, para cumprir a promessa que havia feito a Abraão, Deus chamou o povo que estava escravizado no Egito, à semelhança do chamado de Deus ao povo hebreu no Êxodo. E aqui, agora, é Filipenses 3,14. Como Deus chamou o seu antigo povo para fora do Egito e o conduziu para a terra prometida, ele chama pessoas para fora do mundo, para caminhar para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro compreendeu isso muito bem e ressaltou que a igreja é um povo chamado por Deus das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus chama, fala e convoca. E as pessoas que são convocadas são reconhecidas como seu povo, alvos da misericórdia divina. Deus chama pessoas para si, para que, por meio desse povo e dos valores implantados nele, o reino de Deus seja anunciado a todos os outros povos. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja é a comunidade convocada por Deus para manifestar a sua presença no mundo. A igreja na Bíblia não está relacionada a templos ou prédios, nem mesmo a aglomerações, nem mesmo a denominações religiosas. Em outras palavras, a igreja que o Novo Testamento apresenta é formada de pessoas cheias do Espírito Santo que pertencem a Cristo e, por causa disso, pertencem umas às outras. A eclésia, a palavra eclésia significa igreja, em grego, não é para ser vista apenas como comunhão humana, resultado de uma fé e de experiências religiosas comuns. É isso, porém, mais do que isso. É criação de Deus através do Espírito Santo. Por essa razão, só pode haver, na realidade, uma eclésia ou uma igreja. Quem disse isso em 1985 foi um autor chamado Led. A igreja que vemos na Bíblia se reunia em casas. De fato, é bem importante para a nossa compreensão do que é a igreja. Quenen, em 2000, escreveu o seguinte: o fato de que pequenos grupos reunidos em casas individuais se chamam eclésias
eclésia, conforme Filemão 2, 1 Coríntios 16, 19 e Romanos 16, 15, indica que nem a significância da cidade, nem o tamanho numérico da assembleia determinam o emprego desse termo. O que conta é a presença de Cristo entre aquelas pessoas, conforme Gálatas 3:1, e a fé que Jesus alimenta nelas. Quando possível, havia várias igrejas ou casas no mesmo lugar. A igreja no Novo Testamento era caracterizada pelo que havia de mais importante para ela: a presença de Jesus no meio deles. A igreja ou igrejas que vemos nas páginas da Bíblia eram compostas por pessoas que se identificavam com Jesus Cristo em sua morte e ressurreição, assumindo uma nova vida. A Bíblia apresenta um texto que foi Jesus que disse em Mateus 18, 20: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. É bom ficar claro que igreja é um organismo espiritual formado por pessoas que estão vinculadas com Jesus Cristo. Eu quero falar um pouquinho sobre a etimologia da palavra igreja, ou seja, o desenvolvimento desse termo. O termo igreja vem do Novo Testamento. No Antigo Testamento, essa palavra é desconhecida. Contudo, apesar de não conter claramente a palavra igreja, o seu conceito está presente no Antigo Testamento da Bíblia, ainda que não plenamente desenvolvido. A palavra usada para salientar o conceito de igreja no Antigo Testamento é mais usado como assembleia, e a palavra hebraica é kahal. A palavra kahal vem do hebraico bíblico e identifica as assembleias solenes dos hebreus. A Assembleia dos Israelitas já evidenciava esta Assembleia do povo de Deus, como que prefigurando ou indicando o povo de Jesus no Novo Testamento. Outra palavra hebraica, edá, tem o significado de uma reunião com propósitos essencialmente religiosos do povo do Antigo Testamento. Era o termo usado para descrever alguém que pertencia à religião dos hebreus desde o nascimento, mais tarde chamada de judaísmo. A importância de Kadal, ou Kahal, e Edá consiste em destacar que Deus escolhe, chama, abençoa seu povo. Mostra que Deus está com um relacionamento pessoal com esta pessoa, comigo, com você, com seu povo. Portanto, não é correto falar em igreja no Antigo Testamento. Porém, o conceito de povo de Deus é significativo para o ensino que Jesus trouxe e os seus discípulos aplicaram. O Novo Testamento usa o termo grego eclésia, que significa literalmente chamado para fora de. Primeiramente, no sentido popular, comum às instituições no tempo do Novo Testamento, esse termo eclésia designava as assembleias populares e públicas com a finalidade de deliberar algum assunto comum com a cidade. Os textos com esta conotação você vai encontrar em Atos 7:38, Atos 19:32 e também o 39 e o 40, e Hebreus 2:12. A ideia de eclésia, com o povo de Deus do Novo Testamento, como uma comunidade de Jesus, foi usada primeiramente pelo próprio Jesus, lá em Mateus 16:18. Ele disse assim: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Os apóstolos de Jesus explicaram em suas cartas que igreja é a comunidade das pessoas que foram chamadas para fora do mundo, isto é, dos sistemas de valores corrompidos por Satanás e pelo pecado. E estas pessoas chamadas por Deus estão em constante oposição ao mundo. Chegando agora à questão de Jesus,
lá quando ele vai na região de Cesareia de Filipe e ele pergunta assim para os discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? A respeito dele. E responderam alguns que é João, outros Elias, outros Jeremias e outros um dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês, o que dizem que eu sou? Ou quem dizem que sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves dos céus, do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Isso está em Mateus 16, de 13 até o 20. Então, aqui nós vemos que Jesus afirma que a igreja existe por iniciativa divina, não por qualquer influência humana. Deus toma a iniciativa de revelar quem é Jesus Cristo. A origem da igreja está vinculada à revelação da identidade de Jesus de Nazaré. Em outras palavras, quem sou eu? É a pergunta de Jesus aos discípulos nesse contexto. A sociedade tinha uma opinião, ou tinha sua opinião, e ela revelou ou disse: olha, nós achamos que Jesus é um dos profetas, mas a opinião dos discípulos emitida através de Pedro é nessa que Jesus ele vai falar: olha, o seu nome é Pedro, e não é por causa de você, mas sobre a pedra que é Cristo, ou seja, ele estava falando de si mesmo. Esta pedra que é Jesus, o próprio Cristo, é que está onde está fundamentada, embasada a igreja. À medida que você e eu, e nós, como comunidade, nos aproximamos de Jesus como pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. 1 Pedro 2, 4 a 8. O próprio Pedro afirmou que Jesus é a pedra viva, angular, preciosa, é a pedra principal. Paulo também o identificou como pedra angular, sobre a qual nós, igreja, somos edificados. Jesus é a origem da igreja. Uma vez que a igreja tem início em Jesus, a existência dela, a viabilidade de sustento e o destino dessa comunidade de discípulos depende da presença dinâmica de Cristo, como fonte de vida, de sustento e de direção. Dentre esses obstáculos, existe algum específico na sua vida? Existe algum outro obstáculo que impeça que Jesus Cristo, a pedra principal, seja a parte principal na sua vida, na sua fé? Junte-se à igreja de Jesus. Faça uma oração confessando a Jesus como pedra principal da sua vida, como fundamento da sua vida. E por que então existe igreja, ou para que ela existe? Eu quero dizer que, em primeiro lugar, nós temos a igreja porque foi Jesus que mandou que nós tivéssemos igreja. Foi ele que fundamentou a igreja. Então, assim como estas coisas que estamos aprendendo aqui estão fundamentadas na palavra de Deus, assim os primeiros discípulos fizeram. Eles se juntaram em comunidades, e essas comunidades
na pessoa de Jesus Cristo, nós chamamos de igreja. Hoje, nós que somos seguidores de Jesus Cristo, somos chamados para viver na comunhão da igreja de Jesus. Agora eu quero orar por você. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor abençoe cada uma destas pessoas que está acompanhando esta aula, para que ela sinta no coração, pelo teu Espírito, pela presença de Jesus que morreu por nós na cruz, que estas pessoas sejam tocadas por ti, para serem levadas a fazerem parte da igreja. Se existe alguém afastado, e se existe alguém que ainda não é batizado, se existe alguém que está chegando de outra igreja, ó Pai, fortalece os corações, para que cada um possa fazer parte da tua igreja, atuando, servindo, te amando, louvando o teu nome. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe você. Querida, que Deus abençoe você. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço e a gente se vê aí até a próxima.